porque a nossa meta é a pregação do Evangelho. E é por isso que eu vou tratar desse tema hoje, o propósito da pregação do Evangelho. Então nós vamos começar com o básico, que é o que significa a palavra Evangelho. Bom, vamos dizer, numa definição mais simples, mas porém significativa, a palavra Evangelho significa boas novas. Amém? Repitam comigo, boas novas. E por que as boas novas? Porque a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, pense bem, não foi qualquer pessoa que veio a este mundo, foi o Filho de Deus, foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio a este mundo para nos dar a salvação que nós precisávamos. E por que precisávamos dessa salvação? Toda a humanidade, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, todos se extraviaram. Pense bem nisso. O homem desobedeceu a Deus e toda a sua descendência também com isso desobedeceu a Deus. Isto provocou a ira de Deus, sendo ele um Deus justo, sendo ele um Deus santo. Ele não nos fez para viver uma vida de pecado. Ele nos fez para a sua glória. Ele nos fez para vivermos uma vida correta dentro dos padrões da vontade dele. É mais ou menos como um pai que cria o seu filho com todo o carinho, com todo o recurso que ele tem, com toda a educação. Ele ensina o caminho, meu filho, ó, você não pode roubar, você não pode mentir, né? Quando o filho mente, ele corrige o filho. Quando o filho briga na escola, que a diretora chama, a supervisora, aí ele vai dar conselho para o filho, né? O pai vai ensinando o filho. Qual é o propósito do pai ensinar o filho? Educar o filho. É fazer com que ele se torne uma pessoa de bem na sociedade, uma pessoa honesta, não é isso? Que se torne uma pessoa produtiva e uma pessoa que possa conviver entre os seus semelhantes da melhor maneira possível. Então, assim como um pai criou seu filho e não quer ver o seu filho nas drogas, na mentira, na desonestidade e tantas outras coisas, na violência, né? Assim Deus nos criou para sermos justos, para andarmos segundo o seu propósito. Amém? Porque é assim que um pai cria o filho, né? Para viver ali diante daquilo que ele foi ensinado e agora ele passa para o filho. Uma pessoa de bem, uma pessoa produtiva. Deus nos fez para sermos seres gratos a Ele, obedientes a Ele e vivermos uma vida produtiva uns com os outros. Este é o propósito de Deus para a humanidade. Mas o que o ser humano escolheu? Assim como muitos filhos escolhem desobedecer, se desviar da educação do seu pai, entram nas drogas, roubam, mentem, são desonestos e faz com que os pais se sintam envergonhados, também a humanidade fez isso com Deus. E ninguém pode dizer assim, mas a culpa foi do Adão. Não, porque você é responsável, eu sou responsável pelos meus pecados. A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Né? Nós culpamos fulano, culpamos cicrano, aconteceu isso por causa de Beltrano, eu só estou assim por causa de meu pai, só estou assim por causa da minha mãe, só estou assim por causa dos meus filhos, da minha esposa, dos meus vizinhos, né? Isso é uma semente do pecado. É difícil para o ser humano, quando ele não se humilha diante de Deus, reconhecer os seus erros.
Nós sempre estamos culpando alguém. É o vizinho, é o filho, é isso, é aquilo e tal. Nunca a gente diz assim, olha, eu errei nisso. Eu errei na educação do meu filho, eu vou tentar melhorar. Eu errei naquela atitude que eu tomei lá na empresa. Não, a gente sempre pensa, o patrão é o culpado, fulano é o culpado. Não é que eles não tenham suas culpas, mas a gente prefere só olhar deles, né? As deles. Então, isso é um produto do pecado. Porque assim que Adão pecou, todas as tardes Deus vinha e falava com Adão e Eva. Todas as tardes. Porque essa era a vontade de Deus, ter comunhão com a sua criação. Viver ali juntamente, um com o outro. Assim como um pai deseja com o seu filho. Não é isso? Mas, quando ele pecou, quando ele desobedeceu juntamente com sua esposa, o que foi que ele fez? Ele se escondeu. Porque isso é um outro reflexo do pecado. É a pessoa se esconder. Ela já não consegue olhar no olho do outro. Né? Ela já olha, quando ela vê o outro, ela baixa a vista. Por quê? Porque ela tem uma dívida ali. Quando você não tem uma dívida, você olha para todo mundo tranquilo. Mas quando você tem uma dívida, o que é que você faz? Você evita. Não é isso? Se você não encarar de frente os seus erros, você vai evitar. Aí você vê a pessoa, você desviou o caminho. Porque você está devendo. Não é, às vezes não é ela, é você. Ah, mas ela é culpada, mas é você que está se escondendo. Porque quem não deve, não teme. Não é isso? É um ditado popular, mas tem ditados populares que tem sentido. Quem não deve, não teme. Então, se eu não devo nada, eu vou andar de cabeça erguida. Agora, quando eu devo, o que é que eu faço? Eu desvio. Eu abaixo a cabeça, eu evito, né? Quando Deus veio falar com Adão, o que aconteceu? Adão se escondeu. É assim que muitos fazem, é assim que o pecado faz, é assim que nós fazemos quando estamos em pecado. Nós nos escondemos. Claro que Deus sabia onde estava Adão, né? Mas Deus, ele não interage dentro do nível dele, ele interage dentro do nosso nível. E aí ele falou, Adão, onde você está? Aí Adão disse, Senhor, eu vi que você vinha, tive medo e me escondi. Mas por que ele teve medo? Deus não vinha conversar com ele todas as tardes, Deus não tinha uma comunhão com ele, tudo não estava bem, né? Por que ele teve medo? Porque ele desobedeceu. Amém? Então esse é um outro produto do pecado. E aí, ele não ficou só nisso. O que é que ele fez? A mulher que tu me destes fez eu pecar. Me fez pecar. É assim que a gente faz. Não foi eu. Eu fui uma vítima, eu sou um coitadinho, né? Mas a mulher que tu me deste, Senhor, ou seja, ele estava culpando duas pessoas aí, se você prestar atenção. Ele estava culpando a mulher e culpando Deus, porque foi Deus que deu a mulher para ele. Ele nem se tocou, ele achou que estava pondo a culpa só na mulher. Mas ele nem se tocou que ele também estava culpando a Deus. Ou seja, na verdade, Senhor, olha, foi você que me deu esta mulher. E foi ela que me induziu a pecar. Ele não poderia ter dito não? Quem é obrigado a fazer o que o outro quer? Ninguém. Ninguém é obrigado, né? Até na igreja mesmo, você não é obrigado a fazer o que o pastor quer. Você pode escolher sim ou não. Pastor, desculpa, não vou poder, estou trabalhando, não estou bem, preciso disso, preciso fazer aquilo e tal. É assim, ninguém é obrigado a nada. Mas aí o que é que nós fazemos? Nós cedemos a proposta, né, que o outro traz desonesta, ou até mesmo honesta. No caso ali foi desonesto, foi para desobedecer a Deus. Mas às vezes acontece de a gente receber uma proposta honesta, não tem aquela
não tem aquela, vamos dizer, aquela personalidade de dizer não, aí a gente diz sim e depois fica reclamando. Você vê, tudo é coisa do pecado ali produzindo entre nós, né? Aí a gente fica reclamando. Mas é só você dizer não. É assim que funciona. Fácil, né? Eu era muito seguro quando eu era novo. Talvez por conta da minha criação, do meu relacionamento com meu pai e tal. Eu era muito seguro. Quando eu conheci Jesus, eu aprendi pela palavra de Deus a ter segurança, a saber o que eu quero da vida. Né? Eu não preciso ficar fazendo coisas que não é correta ou que não vai ser bom para eu ou para o meu próximo só para agradar alguém. Pastor, me empresta teu cartão de crédito. Não, filho, é meu, não é seu. Ah, mas é que o meu está com problema. Então, você deixou o seu com problema e quer deixar o meu agora? Você viu como é fácil? Ah, pastor, mas vai ficar magoado, vai sair da igreja. O que é que eu posso fazer? Hã? Eu aprendi a dizer não. Eu não sabia dizer não. Eu muito novo, eu não conseguia tirar cheque naquela época, nem abrir conta, porque eu era autônomo, né? Trabalhava com construção. E naquela época não era tão fácil. Eu acho que até hoje também não é assim, não sei. Mas naquela época era muito mais difícil. E eu trabalhei na casa de um gerente do Itaú, ele era gerente supervisor. E ele falou, Jetro, você não tem conta em banco? Eu falei, não, eu trabalho assim, já tentei abrir conta, não consegui. Ele falou, vou indicar você no banco aí, no banco, numa agência tal, e a gerente vai ajudar você a abrir sua conta. Você só tem um negócio lá que eles pedem, até hoje é assim, é algum investimentozinho, né, que você fica obrigado a dar ali e tal. Ah, tá bom. Aí abri a conta, fiquei feliz, né, com cheque, aquela coisa, nunca tinha, né, jovem. E aí, já pastor, começando, né, a igreja, eu novo, sem experiência, ainda aprendendo a dizer não sabia dizer não para tudo, né? Chegou um rapaz, pastor, preciso comprar um carro, fiz um cheque, toma. Ah, eu preciso pôr gasolina, fiz o cheque, toma. Né, todo empolgado. Esse camarada fez eu perder minha conta. Né? Perdi a conta. E até hoje ele não me pagou. Então, a partir desse ponto e de outros, o Senhor foi me dando segurança, a dizer não quando precisa. Eu não preciso agradar ninguém para aquilo que não está justo, que não é correto. Então é muito fácil, pode chegar o presidente da República aqui e dizer, olha, eu preciso que você faça isso. Se for para mim, der para mim fazer, eu vou fazer. Se não, eu digo, olha, excelência, me perdoe, mas não vou fazer. Então, nós vivemos o reflexo do pecado, cedemos para o pecado e colocamos a culpa em Deus e colocamos a culpa em todas as pessoas, menos em nós. Nós somos perfeitos, né? Eu sou perfeito, todo mundo está errado. É assim que a gente se comporta. Não, precisamos reconhecer as nossas falhas. Amém? Então, a humanidade vive afastada de Deus, pecando. Tem um versículo na Bíblia, não dá tempo a gente falar sobre isso, que mostra o estado do ser humano como um todo. Mas vamos ver se a gente lê pelo menos uma parte. Está em Romanos capítulo 1. Vamos ver aqui, só para você ver o estado. Não vou ler todo porque é muito grande, mas você vê o quanto o ser humano se desviou de Deus. E aí as consequências desse desvio de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, se puder colocar aqui para os irmãos lerem. A minha está na Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha, só algumas partes que eu vou ler aqui. Versículo 18, por exemplo. Assim Deus mostra do céu a ira contra todos que são pecadores e perversos por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Como? Aí ele vai dizer, por meio de tudo que foi feito.
Quando você olha o mar, quando você olha as árvores, quando você vê a criação, os animais, né? Quando você vê o ser humano com toda a sua, com seus detalhes, complexidade, você sabe lá no seu inconsciente que existe um ser superior que fez tudo isso. Então, só isso daí já é suficiente para o ser humano temer e saber que existe um Criador. Então ele diz assim, claramente podem perceber, claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram. Não quiseram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Não é isso que a gente vê? E com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Veja, por exemplo, a teoria da evolução. Ela nega a existência de um Deus. Isso veio de pessoas simples como nós? Não, veio de homens sábios. Aí o jovem, criado na igreja, ouvindo a palavra de Deus, vai lá para a faculdade, se empolga. Cuidado aí, viu, Kaique, você que está pensando em ir para a faculdade, Gabriel, né? Aí se empolga, né, com a faculdade, com os professores, com toda aquela sabedoria, né? Como dizia um amigo meu, sabelocência, né? Filósofo tal, né? Professor faz aquele discurso. Aí, tudo isso para negar a existência de Deus. E aí os jovens, não quero saber de igreja, aquilo é para pessoas medíocres. Eu agora sou sábio, né? É assim o pecado, afastando o homem de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais. Não é isso que você vê? Vá na Índia, por exemplo. Você vê imagens, estátuas, né, de todo tipo. De rato, de elefante, de vaca, de não sei o quê. Pegaram a criação de Deus, endeusaram e disseram, esse é o nosso Deus. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais. Fulano é o nosso intercessor. Bem como de aves, animais e répteis. Não está claro aqui? Está claro. O ser humano faz uma imagem, uma estátua, aí diz, esse é o nosso Deus, esse é não sei o que e tal, se prostra diante dela. Por isso Deus os entregou. Vejam que aqui não foi Deus que abandonou a humanidade. Foi a humanidade que se afastou de Deus, vivendo uma vida totalmente errada. Aí o que é que Deus fez? Pense só, né? Graças a Deus meus filhos estão bem criados na igreja e tal. Mas imagine que um deles não fizesse isso, fosse para o mundo e tal, e se rebelasse, como eu vejo por aí, filhos querendo matar os pais e tal. Chega uma hora que o pai vai fazer o quê? Tudo bem, é isso que você quer, eu não posso fazer nada. Você não pode conviver aqui dentro querendo matar sua mãe, querendo matar seus irmãos. Então, viva a sua vida. Foi assim que Deus fez. Entregou a humanidade. É assim que vocês querem? Então, vivam do jeito que vocês acharem melhor. Só que isso tem consequência. Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, irmãos. Olha, a humanidade está dentro de um poço de sujeira muito grande. Eu gosto muito de acompanhar a política, por exemplo. É um poço de sujeira muito grande. A manipulação dos magistrados da alta corte, por exemplo, eu fico vendo, é uma coisa terrível. O que vale são os altos juízes no nosso Brasil. Aqueles que deveriam ser isentos de tudo, né? O que é que eles fazem? Esse personagem aqui é
é simpático a nossa ideologia e tal, vamos dar um jeitinho para ele viver bem. Esse aqui não é simpático, vamos, entendeu? Você vê que não há justiça. Não há um sentimento de justiça nesse povo. Eles manipulam os políticos, os governos. Eles manipulam os povos, seus próprios que votaram neles. Por quê? Porque só há interesse egoístas, só há interesse de ganho material, de poder, de fama. É assim que é. É assim que o ser humano está. E muita sujeira dentro disso. Muita mentira, corrupção, maldade, entendeu? A pessoa, ela defende coisas, muitas vezes que está levando pessoas à morte, aí milhões de pessoas a morrer, por causa de uma crença, E essa pessoa tem um poder de mudar, de ajudar os mais pobres, as pessoas mais necessitadas, mas elas escolhem, né, se beneficiar daqueles recursos que nem são dela. Por causa de quê? Por causa do pecado no ser humano, instigando o egoísmo, instigando a mesquinheza. Isso tanto é lá para os grandes como é para nós aqui. E então, esta é a condição, nem vou ler tudo aqui. Olha que interessante aqui. Os homens, em vez de terem relações sexuais com as mulheres, arderam em desejo uns pelos outros. Está aqui, está na Bíblia. Alguém, não, isso é errado você falar isso. Está aqui na palavra de Deus, né? Homens praticando atos indecentes com outros homens, não é contra, não é com outros homens. Em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. As mulheres, né, em vez de ter relações sexuais com mulheres, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Isso foi escrito há 2000 e poucos anos atrás. Nem vou entrar muito nessa situação aqui. Mas se você ler todo esse capítulo de Romanos, capítulo 1, você vai ver a condição do ser humano, como está, como se encontra. Então, meus amados irmãos, Jesus veio a este mundo justamente para nos resgatar desta podridão do mundo. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos santos. Pastor, o que é isso? O que significa isso? Santo significa separado do pecado. Amém? Significa uma escolha que você faz para não viver afastado em pecado contra Deus. É uma escolha, eu escolhi. Primeiro, Deus nos dá a graça para reconhecermos a sua salvação, o sacrifício que Ele fez por nós. Aí você tem que escolher, o que é que você quer? Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. E é isso. E você, vai ser fácil, pastor? Não, não vai ser fácil. Você vai ser zombado, escarnecido. Eu me lembro quando eu vivia num barzinho lá perto em Manaus, na minha casa, com os amigos, tomando cerveja, aquela coisa toda, tal, final de semana saindo. E aí quando eu comecei a sair para a igreja, não vai beber não, tal. Não, vou para a igreja. Vai virar pastor, né? Aí fica a zombaria, aquela coisa. Aí, como eu estava começando, eu comprei uma Bíblia que escondia debaixo como diz lá no Nordeste, do sovaco, né? Aí eu colocava a Bíblia escondida assim, que era para eles não verem que eu estava indo para a igreja. Aí quando foi um dia eu pensei assim, o que é que eu devo para essas pessoas? Eu trabalho, ganho meu dinheiro, né? Ganho meu dinheiro, vivo as minhas custas, ninguém me sustenta. Por que eu estou escondendo a palavra de Deus? Aí eu comprei logo uma Bíblia grande e passei na frente deles com a Bíblia. Vai para a igreja, o pastor. Digo, Deus abençoe, fica na paz. E pronto, escolhi. E depois eles pararam de ficar zoando, entendeu?
Porque a gente fica aí preocupado com o que os outros pensam, vão falar, e daí é sua vida. É sua vida. Se você andar preocupado com o que os outros pensam, você não vai viver. Porque cada um tem uma opinião formada a seu respeito. Cada um tem uma opinião. Aqui mesmo entre nós, se a gente fosse bem sincero um com o outro e dissesse, por exemplo, eu dissesse assim, olha, irmã Valda, o que é que a irmã acha como pastor que eu deveria ser? Ela vai ter uma opinião. Só que aí se eu perguntar para a irmã Cida, e ela, né, quiser falar, ela também vai ter outra opinião. Aí se eu perguntar para a Jéssica, para a mãe, cada um vai ter uma opinião, sim ou não? Vai, talvez não vá falar. Né? Ah, pastor, talvez não vá falar, mas tem uma opinião. Só que uma opinião não bate com a outra. Já perceberam isso? Não bate. E aí o pastor vai ficar, eu vou agradar um pouquinho hoje a irmã Valda. Amanhã eu vou agradar a irmã Cida. Amanhã eu vou agradar a irmã Jéssica e a família. Mas mesmo na família pode ser que a mãe pense, não, mas eu não concordo, Jéssica, tem que ser assim. Né? Aí o esposo, mas não, até na família vai ter uma divergência de como o pastor deve ser. Você entendeu? Sim ou não? Estou falando alguma bobagem? Tem sentido? Eu lembro que um português a gente estava construindo, uma comparação boba, mas tem um sentido o que ele falou. O cara falou assim, o cara estava fazendo uma construção, aí fez um prédio, aí fez a primeira parte, olha, eu acho que está um pouquinho torto, puxa ele para cá um pouco. Aí outro, puxa para cá um pouco. Quando terminou, o prédio estava assim. Ó. Aí todos aqueles que deram opinião falaram, olha, foi você que fez errado. É assim que nós somos. Então Deus nos chama para quê? Para uma vida santa, uma vida justa. E você sabe o que vai mudar entre nós tudo isso? É a observância da palavra de Deus. Quando nós nos alinharmos com a palavra de Deus, aí os egoísmos vão ficando para trás, a mesquinheza vai ficando para trás, o orgulho vai ficando para trás. Tantas coisas que eu mudei na minha casa, com minha esposa, com meus filhos. Né? Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Não é porque eu me tornei uma pessoa boa por mim mesmo. Não, foi a palavra de Deus que foi ensinando, que foi me guiando, que foi dizendo, olha, não vai por esse caminho. Esse caminho é o caminho da mesquinheza. Você vai quebrar a cara. Esse caminho é o caminho do orgulho. Você vai quebrar a cara. E aquilo foi me ensinando a entrar dentro do propósito de Deus. Amém? Então o Evangelho transforma o ser humano. O Evangelho unifica o ser humano com as ideias de Deus. Amém? E aí nós passamos a viver uma vida transformada. Não mais uma vida desregrada. Baseado nos nossos conceitos, nas nossas opiniões. Baseada na vontade de Deus. Isso começa a se refletir, porque o Evangelho é isso. O Evangelho traz boas notícias, notícias de salvação, de transformação, de mudança. E nós começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. A mentira, o orgulho, todas essas coisas têm que passar. Porque estamos em uma nova vida com Deus. Isso começa a refletir na família, começa a refletir aos vizinhos. Olha, aquele irmão ali, ele é uma bênção. Quando isso não se reflete na família, e quando não se reflete ao redor de nós, é porque alguma coisa está errada. É impossível o Evangelho praticado na sua essência não mudar a vida, não transformar e fazer disso um reflexo para aqueles que estão lá fora. É impossível. Pastor, mas eu não sei. Sabe por quê? Não está obedecendo a palavra de Deus.
não está seguindo a palavra de Deus, não está nem observando a palavra de Deus. E aí, está vivendo na igreja como se fosse lá no mundo. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo. Mas não é só isso. É ser honesto, é pensar no próximo. Amém? Existe uma série de coisas que a Bíblia nos ensina a fazer para que a nossa vida comece a ser transformada, mudada. Ora, se eu for fazer uma lista do que eu era antes e do que Deus me transformou por observar a sua palavra, ainda preciso muito mudar muitas coisas, mas o Senhor já me deu várias transformações. Amém? Então, as pessoas ao nosso redor, parentes, amigos, elas vão nos olhar e elas vão dizer assim: olha, fulano realmente é um homem de Deus. Fulana realmente é uma mulher de Deus. Você não vê ele se metendo em coisas erradas por aí. Você não vê ele com conversinha por aí. Você não vê ele sendo desonesto. Você não vê, olha, ele trata bem sua esposa, seus filhos. Ele conduz bem a sua casa. E você começa, não é fazer para mostrar para os outros, porque isso não dá certo. Esse negócio de aparência, os artistas são assim. Você já viu algum artista lá, ator de novela, atriz, dizer que está vivendo... Não, até pouco tempo, Ana Hickman e seu marido era um show de casamento, não era? E aí? Não é assim que funciona. Tem muita gente na igreja, quando eu falo igreja, não é na Shalom só, eu falo igreja no geral, né? Outras denominações também. Porque a gente denomina a igreja de Cristo independente de placa, certo? Então, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a Shalom especificamente. Mas pode acontecer também. Tem muita gente que vai à igreja e ela não obedece na essência o evangelho de Cristo. Ela não vai lá para uma balada, ela não vai para um bar, ela vem para a igreja, mas ela não obedece. E aí ela tem uma vida falsa, se enganando. Não é diferente dessas pessoas. Aí um dia a bomba estoura, pá! Por quê? Porque é uma vida falsa. Deus não nos chamou para vivermos uma vida falsa. Deus nos chamou para vivermos uma vida verdadeira. Amém? Então, se eu estou com algum problema com minha esposa, o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar desse problema. Eu vou apresentar ao Senhor, vou conversar, vou procurar os meios que a palavra de Deus me ensina. A começar olhando os meus defeitos, a olhar os meus problemas. Aonde é que eu estou pecando como esposo? Aonde é que eu estou deixando de fazer minhas atribuições como marido, como pai? Então, a partir de uma reflexão de mim mesmo com a palavra de Deus, eu começo a mudança na minha vida. Deus começa a mudar a minha vida. E esta mudança vai se refletir em quê? Na restauração da família, na restauração dos relacionamentos. Mas quando eu estou na igreja e não cultivo a palavra de Deus, não procuro olhar as minhas fraquezas e eu procuro passar por cima, todo mundo é errado, todo o pastor é errado, o irmão é errado, todo mundo é errado, só eu estou certo, não é diferente do cara lá no mundo. E chega uma hora que não funciona. Então, meus amados irmãos, não tem outro caminho. É o caminho da obediência. Amém? O Evangelho traz mudanças. O Evangelho traz transformação. Amém? Pense nisso. Como está? Faça uma reflexão, porque não cabe a mim, pastor, ficar sabendo o que acontece nos bastidores da sua vida. Não é meu problema isso. Mas cabe a você pensar. Será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? Será que eu estou observando a palavra de Deus? Primeiro sintoma é, se você culpa todo mundo e você não é errado, esse já é um sintoma perfeito para você dizer, eu estou errado. Quando eu culpo todo mundo, mas eu sou o coitadinho, então alguma coisa está errada.
O Senhor me ensinou isso muito cedo. Muito cedo. Eu aprendi, muitas vezes, eu achando que alguém era errado, eu comecei a... Peraí, mas se eu mudar nisso, vai refletir nessa mudança também na pessoa. Se eu mudar naquilo, vai refletir na mudança também dessa pessoa. E existe um perigo muito grande na gente que é cristão, porque a gente começa a achar que por não fazer pecados mais grosseiros, né? A gente abandona aqueles pecados mais grosseiros, por exemplo, beber, fumar, falar palavrão, não ver pornografia ou alguma coisa indecente. Aí a gente começa a se achar também superior. A gente começa a se achar muito correto demais. Isso é um outro pecado que a gente não percebe. E é o pior de todos, que é o pecado da autoexaltação. Lembra da passagem do fariseu? Minha memória está... Do fariseu, que um pecador se ajoelhou, né, diante do altar, e o fariseu: ó Senhor, eu sou um cara perfeito, eu dou o dízimo, eu faço tudo perfeito. E começou ali, né? Mas Jesus disse que Deus ouviu a oração do pecador. Por quê? Porque o pecador dizia: eu não sou nem digno de estar aqui. Ele reconhecia o seu pecado. Ele reconhecia. Deus não está interessado em pessoas que se acham perfeitas. Deus está interessado em pessoas que são humildes. Amém? Pessoas que reconhecem suas fraquezas. Senhor, eu pequei. Senhor, me transforma. Senhor, eu preciso de uma mudança nesta área da minha vida. Eu estou vivendo uma vida assim, assada. Senhor, me dá força, me dá graça. É assim que Deus deseja. Eu aprendi muito cedo isso. E com isso eu vi Deus mudando a minha vida. Eu me tornei perfeito? Não, sou falha. Amanhã ou depois vocês vão ver alguma falha minha. Mas toda vez que ela acontece, Senhor, me perdoa. Me dá forças, me dá direção para não fazer novamente isso. E assim a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Que Deus vai mudando, vai transformando a sua vida. Amém? Então, meus amados irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Paulo disse assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Todo aquele que crê. É poder de Deus. Este é o Evangelho. É poder. Fale assim: poder. Amém? E esse poder é para quê? Para a salvação. Para a salvação. Porque todos nós estávamos condenados à morte eterna, ao sofrimento eterno. Mas o Evangelho é poder de Deus. Então ele começa primeiro nos livrando do inferno, quando nós aceitamos a Jesus. Segundo, ele vai nos salvando gradativamente, progressivamente das coisas erradas deste mundo. Mas quando eu me submeto a este Evangelho. Amém? E a partir daí, eu sou exortado, eu sou comissionado por Deus a transmitir este Evangelho para outras pessoas. Existem muitas formas de você transmitir o Evangelho para as pessoas. Falando, mas tem que ter cuidado para não ser, né, uma pessoa chata. Porque você pregar o Evangelho não é você querer empurrar no outro a verdade de Deus. Deus não está interessado nisso. O Evangelho, ele é suave, é boas notícias. Amém? Alguém está vivendo em pecado, em vez de você dizer, você vai para o inferno, você diz assim: olha, Jesus tem a solução para mudar a tua vida. Jesus tem a solução para mudar a tua história. Eu vou orar por você. Eu vou apresentar você ao Senhor. Vamos na igreja, vamos orar.
É assim que é o evangelho. Amém? Isso é uma forma de você, convivendo com a pessoa, mostrar o amor de Deus para ela. O evangelho é tão poderoso que a Bíblia diz que a mulher até em silêncio ganha o seu marido. Como? Com o seu procedimento, com o seu comportamento. Ele vai vendo ali, poxa, eu sou um cara assim muito egoísta. Minha esposa é uma bênção. E aí você vai vendo, e você vai vendo, e você vai vendo, e chega uma hora que você diz, opa, vou mudar. Em silêncio. Amém? Esse é o poder do evangelho. Jesus nos deu uma arma poderosíssima. Quando nós nos mudamos, né, vocês sabem, eu moro de aluguel, não tenho casa própria, e morávamos ali na Avenida José Celso, é isso? Celso Pinto, né, Coelho. E hoje eu estou morando na padaria ali, tem a padaria na parte superior, como alguns sabem. Quando nós mudamos para Manaus, né, o dono da padaria, a esposa, eles foram até lá em casa. Ah, vocês vão mudar, vamos. Puxa, vocês são tão bons vizinhos, eu gosto tanto de vocês. Eu vi a mulher chorando, eu pensei, mas a gente nem conversa tanto. Não tem amizade, era bom dia, boa tarde. Ela sempre brincava com a Júlia pequenininha, ela sempre brincava, né, com a Júlia quando ia comprar pão, essas coisas, né? Aí eu falo, e o Gé vai ficar? Vai, ele vai morar lá no Apurá. Mas por que você não falou? A gente tem um monte de casa aí, a gente poderia alugar para ele, eu gosto tanto dele, vocês são como uma família para mim. Eu fiquei assustado, né? Eu fiquei assustado. Sabe por quê? Porque a gente não tinha aquela coisa de amizade, era bom dia, boa tarde, mas o procedimento, amém, irmãos? Fala mais alto. Não adianta você também se mostrar aquele crente que, santarrão, que quer mostrar que é superior a todo mundo, mas faz coisas erradas. Você acha que o povo não vai ver? Vai. E aí a gente foi para Manaus, o Jé ficou num local que era muito úmido, a gente começou a ficar preocupado que os móveis começaram a ficar tudo, né, mofado em pouco tempo. E aí a Cíntia conversou com ela, porque ela ofereceu e falou, não, tem uma casa aqui, traz ele para cá, muda agora. Mas não estamos falando de pessoas que tinham amizade forte com a gente, não. E aí ele mudou. Quando eu voltei, fiquei na casa dele, fiquei lá nos cômodos que ele estava, falei com o Chico, dono da padaria, que vocês conhecem, já viram lá, né? Não, pastor, eu disse, eu preciso de uma casa assim, com tais cômodos, até com 20 cômodos, se você quiser. E alugou a própria casa dele, né? Porque ele queria ir para outro lugar e tal. Irmãos, eu estou falando isso não é porque eu sou bom, eu não estou tentando aqui chamar a atenção para mim, eu, Jetro, minha família, não é isso, não interpretem assim, para mim não interessa isso. Eu estou mostrando para vocês que esses benefícios são reflexos da obediência a Deus, amém? É isso. Então a glória não é para o pastor Jetro, para a irmã Cíntia, para a família. A glória é para Deus. Porque é a palavra de Deus que foi nos transformando. Eu era uma pessoa irascível. Eu era uma pessoa de raiva fácil. Hoje tem pessoa, alguém já disse assim, pastor, você é muito manso. Já vi várias vezes essa palavra, eu fico pensando, meu Deus, realmente Deus me transformou. O pessoal dizer que eu sou manso, né? Me transformou. Isso é bom. Teve uma situação com um vizinho ali, carro, né, estacionamento na rua lá, pública, ele começou a encrencar comigo, eu peguei o carro e coloquei lá em cima. Aí os vizinhos perceberam, mas por que você está colocando o carro lá? Não, porque fulano está achando ruim e tal. Não, mas aqui é público. Não, mas eu vou evitar confusão. Coloquei lá em cima. Aí ele começou a passar por mim baixando a cabeça. Eu nem falei nada, só coloquei o carro lá em cima. Toda vez ele me via, baixava a cabeça. Quando foi um dia, eu peguei, ele estava fazendo umas compras num carrinho de fruta lá. Eu fui lá, ô fulano, tudo bem, tal. A gente não se falou mais, está tudo bem, tal. Ah, tal, beleza, tal, não sei o quê. Aí passou um tempinho,
Você está colocando o carro lá em cima? Eu disse, não, coloca aqui. Coloca o carro aqui, a rua é pública. Eu digo, amém, vou colocar o carro. E coloquei o carro lá, pronto, acabou. Agora, esse Jetro é o que Deus transformou, amém? Porque o outro Jetro ia encrencar. Quando ele prendeu o meu carro lá, primeira coisa que me veio na mente, eu bato aqui, bato ali, bato aqui, bato ali. Depois eu vou ter prejuízo, mas ele também vai ter. Eu disse, não, isso é a armadilha de Satanás, amém? Passei quase 10 minutos para tirar o carro, né? Que era quanto, com o volante duro. Ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Comecei, pronto, agora ele convidou para pôr o carro novamente no mesmo lugar. Amém, irmãos? O evangelho não é para a minha glória, eu não sou bom não. É Deus que me transformou. Amém? É o evangelho que me transformou. Eu tinha brigado com ele, hoje eu passo, tudo bem, rapaz, faz tempo que a gente não se vê. Pronto, acabou. Não precisou brigar, não precisou discutir. Não sei se os vizinhos também falaram alguma coisa, não sei. Sei que está bem entre nós, está bem entre os vizinhos. E é assim que funciona. Você voltou de Manaus, que bom. Poxa, né? Irmãos, é apenas um testemunho. Não quero atenção para mim, nem para minha família. É apenas um testemunho que o evangelho pode fazer nas nossas vidas. Amém? Na sua vida também, ou já está fazendo, né? Então, eu quero terminar dizendo para você, o evangelho é boas notícias. Reflita sobre isso. O evangelho transforma. O evangelho muda. Se alguma coisa está errada é porque você não está vivendo o evangelho verdadeiro. Talvez numa parte sim, talvez noutra não. Está na hora de você fazer uma reflexão e dizer, Senhor, eu quero ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Está faltando isso na minha vida, mas eu quero essa mudança. Tem que ser sincero com Deus. Seja sincero com Deus, seja sincero com você mesmo. Pare de culpar os outros. Comece a refletir sobre o que você precisa mudar. Suas palavras, suas atitudes, seu comportamento. É uma disciplina. Se está acostumado a mentir, tem que desacostumar. Passar a falar a verdade. Mas vai ter um custo. Mas você precisa seguir em frente. Amém? Se está acostumado a dar jeitinho para as coisas, né? A fama do brasileiro dar jeitinho. Não, irmão, não dê jeitinho não. Você sabe que tem muitas igrejas por aí que tem um documento federal, mas não tem um documento municipal. Porque a prefeitura não liga, não dá em cima. Eu fiz questão de fazer um documento. Falar nisso, cadê o quadro que estava ali com o documento? Caiu? Tem que pôr no lugar. Eu fiz questão de fazer o documento certinho. Você vai olhar o caixa da igreja, você pensa que está de qualquer jeito? Não. Tem um contador, está tudo certinho, entrada, nota fiscal, tudo que eu compro, tudo que eu pago. Sabe por quê? Eu não quero ninguém me acusando de corrupção, de mentira, disso e daquilo. Se alguém está na dúvida, vai lá no contador, está aqui, as contas da igreja. Mas também só mostro para quem é membro, né? Não vou ficar sair mostrando para qualquer um que nem sabe o que acontece aqui dentro. Mas eu procuro fazer. Mas é porque eu sou perfeito? Não, é porque eu temo a Deus. Amém? Eu não estou atrás de fama, de poder, de riqueza, eu estou atrás de pregar o evangelho. E assim é minha vida, 30 anos servindo a Deus e vai ser até o final. Pode parecer que eu estou aqui todo o tempo tentando me exaltar. Eu peço perdão aos irmãos, não é isso. Eu estou tentando mostrar o que Deus fez na minha vida. O que Deus está fazendo. E o que Deus irá fazer se eu continuar servindo a Ele. Amém? Se eu continuar fiel a Ele. Porque tem isso também. Não adianta eu vir até aqui e a partir de amanhã fazer tudo errado. Não. A Bíblia diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? Então, Jesus já te salva agora, mas você tem que perseverar até o fim. Até o fim, é manter a salvação. Manter-se fora da corrupção, da mentira, da desonestidade, do engano. Manter-se fiel ao Senhor. E aí,
você herdará a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que essa palavra tenha alimentado o coração de vocês, a mente de vocês no Senhor. E tudo que eu falei aqui foi para glorificar o nome de Jesus. Foi para exaltar. Eu não tenho nada e não sou nada se não for pelo poder transformador do Evangelho. O Evangelho mudou. Tem um hino que diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Então, Jesus Cristo mudou o meu viver. Se você sente que ainda não mudou o teu, fale com Jesus. Peça perdão. Comece do zero a servir e a amá-lo. Porque Jesus é transformação. Amém?